Você é um lixo inútil, Samuel. Minha filha merece coisa melhor. Meu nome é Samuel Silva e tenho 37 anos. Passei os últimos 12 anos construindo uma firma de investimentos privados em São Paulo, fazendo aplicações financeiras que a maioria das pessoas nunca vê acontecer. Trabalho através de empresas de fachada, fundos anônimos, holdings que mantêm meu nome enterrado em papelada tão profunda que até os advogados mais inteligentes levam meses para rastrear até mim. É assim que eu gosto, limpo, invisível, poderoso. Mas agora parado na cozinha do meu sogro, observando ele acenar sua caneca de café como se estivesse regendo uma orquestra de insultos, eu me sentia tudo menos poderoso. O cheiro forte do café arábica recém-passado, misturado com o perfume caro da cozinha planejada, me deixava enjoado. A luz da manhã entrava pelas janelas enormes, refletindo no mármore italiano da bancada e me cegando levemente quando eu tentava olhar na direção dele. A história que você escutará agora é uma linda história de vingança e romance. Se inscreva em nosso canal para receber mais deste tipo de conteúdo e comente de que região você assiste. Roberto Carvalho vinha me chamando de inútil havia 3 anos seguidos. Todo jantar em família, todo feriado, cada vez que eu atravessava a porta da frente da casa dele. Ela poderia ter se casado com o filho do Dr. Pereira, continuou ele, gesticulando na direção da minha esposa, Helena. Mas não, ela escolheu você. Um homem que não tem nem coragem de dizer o que realmente faz da vida. Helena estava sentada à mesa do café da manhã, mexendo os ovos no prato. Ela nunca levantava o olhar, nunca dizia uma palavra, apenas continuava mexendo aqueles malditos ovos como se eles guardassem a resposta para tudo que estava errado no nosso casamento. Podia sentir o peso do silêncio dela mais do que ouvia as palavras do pai. Samuel trabalha com finanças, pai. Ela finalmente murmurou, ainda sem me olhar nos olhos. Sua voz saiu fraca, quase inaudível, e aquilo doeu mais do que qualquer insulto do Roberto. Finanças? Roberto bufou. Você sabe o que isso significa? Nada. Pode estar vendendo seguros por aí, por tudo que a gente sabe. Pode estar gerenciando a aposentadoria de velho em algum escritório de esquina, num shopping popular. Observei ele andar de um lado para o outro ao redor da ilha de granito da cozinha, o rosto ficando mais vermelho a cada volta. Este era Roberto Carvalho, fundador e diretor executivo da Nexora Biotecnologia, uma empresa de biotecnologia em dificuldades que não dava lucro real havia 4 anos. Ele tinha herdado o dinheiro do negócio de construção do pai e achava que isso fazia dele algum tipo de gênio financeiro. O que Roberto não sabia era que eu vinha acompanhando os demonstrativos financeiros da empresa dele havia 8 meses. A Nexora Biotecnologia estava sangrando dinheiro, queimando o pouco que restava do financiamento de capital de risco. Eles precisavam de um milagre. Precisavam exatamente do tipo de investidor anônimo que eu me especializava em ser. Você fica aí sentado feito um mudo, disse Roberto, apontando o dedo para o meu peito. Homem de verdade se impõe. Homem de verdade se defende. Eu acenei lentamente com a cabeça, sentindo o pulso acelerar, mas mantendo a voz calma. O senhor tem razão, seu Roberto. A cozinha ficou em silêncio. Helena finalmente levantou o olhar do prato, confusão estampada no rosto. Até Roberto pareceu surpreso com minha resposta. Pude ver no canto do olho a empregada congelada na porta da despensa, fingindo não estar ouvindo. Eu tenho razão, ele disse. A voz incerta agora. Com certeza, eu disse, me levantando e pegando minha jaqueta de couro que estava no encosto da cadeira. O couro estava frio ao toque e aquela sensação estranhamente me acalmou. Helena realmente merece coisa melhor. Caminhei em direção à porta da frente, sentindo os olhos deles nas minhas costas. O corredor parecia mais longo do que o normal, cada passo ecoando no piso de madeira encerada. Quando alcancei a maçaneta, ouvi a cadeira de Helena raspar contra o chão. Samuel, espera. Mas eu já estava do lado de fora, respirando o ar frio de novembro de São Paulo, com aquele cheiro característico de umidade e poluição da cidade, sabendo que tudo estava prestes a mudar. O portão elétrico da casa se fechou atrás de mim, com um clique metálico que soou como ponto final. Conheci Helena há 5 anos em uma conferência em Campinas. Ela estava apresentando uma pesquisa sobre aplicações de terapia genética, brilhante
e apaixonada pelo trabalho dela em uma pequena empresa de biotecnologia. Eu estava lá porque vinha considerando investimentos no setor de tecnologia médica. O auditório estava lotado, mas quando ela começou a falar, parecia que só nós dois existíamos naquele espaço. O que eu não esperava era me apaixonar pela palestrante. Nossa relação avançou rápido. Rápido demais, provavelmente. Em 18 meses, estávamos casados em uma cerimônia pequena que o pai dela reclamou por semanas. Ele queria algo maior, mais caro, algo que impressionasse os amigos do clube de golfe dele. Mas Helena e eu preferíamos coisas simples. Ou pelo menos era o que eu pensava. O problema começou durante nosso primeiro Natal como casal. Roberto tinha bebido vinho demais e começou a me interrogar sobre meu trabalho. Dei a ele as mesmas respostas vagas que dava a todos. Investimentos privados, gestão de portfólio, consultoria para indivíduos de alto patrimônio. Tudo tecnicamente verdade, mas faltando o detalhe crucial de que eu era o indivíduo de alto patrimônio. Minha empresa, Âmbar Investimentos, gerenciava mais de 200 milhões de reais em ativos. Nós nos especializávamos em investimentos em estágio inicial, em empresas de tecnologia e medicina, o tipo de negócio que exigia discrição e anonimato. Tinha construído minha reputação ficando invisível, deixando outras pessoas levarem o crédito, enquanto eu silenciosamente coletava retornos com os quais a maioria dos investidores só podia sonhar. Mas Roberto interpretou minha discrição como fraqueza. Ele começou a fazer comentários sobre meu trabalho misterioso e, como um homem de verdade, seria mais transparente sobre a carreira. Helena mudava de assunto ou ria, mas nunca mandava ele parar. Nunca me defendeu. Os ataques verbais se intensificaram nos meses seguintes. Roberto fazia comentários sarcásticos sobre minhas roupas, meu carro, minha falta de ambição. Me comparava com outros homens no círculo social deles, médicos e advogados bem-sucedidos que dirigiam carros caros e falavam alto sobre suas conquistas. Eu dirigia um Honda Civic prata, discreto, que não chamava a atenção. Para Roberto, aquilo era sinal de fracasso. O que tornava tudo pior era assistir Helena encolher durante esses confrontos. A cientista confiante com quem me casei se tornava quieta e apologética, constantemente dando desculpas pelo comportamento do pai. Ela me puxava de lado depois de jantares particularmente brutais e sussurrava desculpas, prometendo que ia melhorar, mas nunca o confrontava diretamente, nunca colocava um ponto final naquilo. 3 meses atrás, descobri algo que mudou tudo. Enquanto pesquisava potenciais investimentos, me deparei com os documentos de financiamento da Nexora Biotecnologia. A empresa estava em sérios problemas, queimando dinheiro mais rápido do que conseguiam levantar. Tinham abordado dezenas de empresas de capital de risco, mas a relação entre dívida e receita assustava os investidores mais sérios. Foi quando percebi que tinha uma escolha a fazer. Poderia ajudar a salvar a empresa do Roberto através de um investimento anônimo, ou poderia deixá-la falir. O empresário em mim via o potencial de lucro. O genro em mim via algo completamente diferente. Comecei o processo de diligência, mantendo minha identidade enterrada sob camadas de estrutura corporativa. Roberto nunca saberia que sua salvação estava sentada à mesa de jantar dele, ouvindo seus insultos, observando sua filha ficar calada. As reuniões com os advogados da Nexora eram conduzidas por intermediários. Meu nome nunca aparecia em nenhum documento. Eu era apenas um fundo de investimento sediado nas Ilhas Cayman, com interesse em biotecnologia brasileira. O ponto de ruptura veio há 3 semanas durante o jantar de aniversário da Helena. Estávamos na casa do Roberto, e ele tinha convidado o cunhado Carlos, um cirurgião cardíaco que adorava falar sobre a casa de férias dele em Campos do Jordão. A mesa estava farta, decorada com arranjos de flores caras que exalavam um perfume enjoativo. Carlos acabou de comprar um barco novo, Roberto anunciou, enquanto Helena cortava o bolo. Lancha de 40 pés. Custou mais do que a maioria das pessoas ganha em 5 anos. Carlos riu e me deu um tapa no ombro que foi forte demais para ser amigável. E você, Samuel? Alguma compra grande recentemente? Carro novo. Imóvel para investimento? Eu deveria ter previsto. Os olhos de Roberto se iluminaram com aquele brilho familiar que significava que ele estava prestes a atacar para matar.
Samuel não faz esse tipo de compra, Roberto disse, a voz pingando falsa simpatia. Ele é mais do tipo prático, não é, Samuel? Helena apertou minha mão por baixo da mesa, um aviso para ficar calmo. Senti os dedos dela trêmulos e frios, mas Roberto não tinha terminado. Eu podia sentir o ataque vindo, como uma tempestade se formando no horizonte. Quer dizer, vamos ser honestos aqui. Minha filha é uma cientista brilhante. Ela publicou em revistas importantes, fala em conferências internacionais. Ela poderia ter se casado com qualquer um médico, um advogado, alguém com perspectivas reais. Em vez disso, ela se conformou com... Ele gesticulou vagamente na minha direção. Bem, todos nós cometemos erros. A sala ficou em silêncio. A mão de Helena ficou mole na minha. Carlos encarava o bolo como se fosse a coisa mais fascinante que já tinha visto. E Roberto estava sentado ali com um sorriso satisfeito, esperando minha reação. Podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, cada segundo parecendo uma eternidade. Olhei para Helena. Olhei mesmo. Ela estava encarando o colo, o rosto corado de constrangimento. Não constrangimento pelo comportamento do pai, mas constrangimento por mim, por estar casada com alguém que o pai dela considerava inferior a ela. Foi quando entendi que isso não ia melhorar. Helena não ia me defender, porque no fundo ela concordava com ele. Talvez não completamente, mas o suficiente para ficar calada, o suficiente para deixá-lo me destruir na frente da família dela. Me levantei devagar, coloquei o guardanapo na mesa com cuidado deliberado e olhei diretamente para Roberto. O senhor tem toda a razão, eu disse mantendo a voz firme. Ela realmente merece coisa melhor. Beijei Helena na testa. Sua pele estava quente e senti ela tremer levemente. Peguei meu casaco e saí. Atrás de mim ouvi Helena chamando meu nome, mas não me virei. Eu tinha trabalho a fazer. Tinha decisões importantes a tomar. E pela primeira vez em 3 anos, eu ia tomar essas decisões pensando apenas em mim. A viagem de carro até em casa me deu tempo para pensar. Por meses, vinha preparando documentos de investimento para a Nexora Biotecnologia, um pacote de financiamento de 15 milhões de reais que salvaria a empresa do Roberto e garantiria a aposentadoria dele. A papelada estava pronta. Tudo o que faltava era a minha assinatura. O envelope estava no meu escritório, esperando. Apenas minha assinatura separava Roberto Carvalho da salvação ou da ruína. Estacionei na garagem, sentei no carro por 10 minutos, ouvindo o motor esfriar, fazendo aquele barulho metálico característico, e tomei minha decisão. Não ia assinar aqueles documentos. Na verdade, ia fazer algo muito mais satisfatório. Ia deixar Roberto Carvalho aprender exatamente como era precisar de alguém que ele considerava inútil. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado, Tiago Mendes, e pedi que ele redigisse 3 documentos. Uma retirada formal de interesse de investimento na Nexora Biotecnologia, um aviso de rescisão de contrato para o acordo de financiamento pendente e uma liberação de confidencialidade que me permitiria revelar minha identidade como o investidor anônimo. Tem certeza disso, Samuel? Tiago perguntou durante nossa reunião no escritório dele na Faria Lima. O café que a secretária tinha servido esfriava na mesa entre nós. Você passou meses na análise. Os fundamentos do investimento são sólidos, apesar da política familiar. Tenho certeza, eu disse. Às vezes o melhor investimento é aquele que você não faz. Ao meio-dia tinha tudo o que precisava. Tiago entregaria o aviso de retirada para a Nexora Biotecnologia exatamente às 10 horas da manhã seguinte. Eu queria que Roberto tivesse um dia inteiro para entrar em pânico antes de entender o que tinha acontecido. Queria que ele sentisse o chão desabar sob seus pés. Queria que ele soubesse como era perder tudo. Aquela noite, Helena chegou em casa por volta das 8 da noite. Vinha ficando na casa da irmã desde o jantar de aniversário e dava para ver pela postura dela que tinha estado chorando. Os olhos estavam inchados, a voz rouca. Precisamos conversar, ela disse, se acomodando na poltrona à minha frente na sala. A distância entre nós parecia maior do que os poucos metros que separavam as cadeiras. Tudo bem. Meu pai me ligou hoje. Ele está preocupado que tenha ido longe demais na outra noite. Quase ri. Preocupado? Ele quer pedir desculpas. Talvez a gente possa jantar neste fim de semana, só nós 3.
recomeçar do zero. Estudei o rosto dela, procurando por qualquer sinal de que ela entendia o que realmente tinha acontecido. Mas Helena ainda achava que isso era sobre sentimentos feridos e orgulho machucado. Ela não tinha ideia de que o pai tinha acabado de insultar a única pessoa que poderia salvar a empresa dele. Helena, eu disse cuidadosamente, há quanto tempo você tem vergonha de mim? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? Eu não tenho vergonha. Você nunca, nenhuma vez, mandou seu pai parar de me insultar. Nenhuma vez em 3 anos. Ele não fala sério. Ele é só protetor demais. Ele me chamou de lixo inútil na frente da sua família inteira. Você não disse nada. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu não sabia o que dizer. Ele fica tão bravo quando as pessoas o confrontam. Então você escolheu o conforto dele em vez da minha dignidade. Isso não é justo. Mas era justo, e nós dois sabíamos disso. Helena tinha feito sua escolha há muito tempo. Cada vez que ficava calada, cada vez que dava desculpas pelo comportamento dele, ela estava escolhendo o pai em vez do marido. E eu, finalmente, tinha me cansado de ser a segunda opção. Eu te amo, ela disse, o que de alguma forma tornou tudo pior. Eu sei que ama, mas o amor não é suficiente quando você não luta por ele. Ela saiu 1 hora depois e eu sabia que não voltaria. Não de verdade. Mesmo se continuássemos casados, mesmo se fôssemos para a terapia e resolvêssemos nossos problemas, sempre haveria uma parte dela que me veria através dos olhos do pai. E eu merecia mais do que isso. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui para o escritório. O trânsito de São Paulo estava intenso como sempre, mas eu mal notava. Minha mente estava focada no que viria. Às 10 em ponto, liguei para o Tiago para confirmar que o aviso de retirada tinha sido entregue na Nexora Biotecnologia. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Samuel. A voz da Helena estava trêmula. Aconteceu uma coisa. A empresa do meu pai acabou de perder o investidor principal. 15 milhões de reais. Ele está completamente desesperado. Sinto muito em saber disso, respondi, mantendo a voz neutra. Os advogados não querem dizer quem desistiu. Disseram que era um grupo de investimento anônimo, mas agora estão alegando quebra de termos de confidencialidade. Meu pai está falando em falência, Samuel. A voz dela quebrou na última palavra. Fiquei quieto, ouvindo a respiração dela do outro lado da linha. Podia imaginar ela no escritório, tentando manter a compostura enquanto o mundo do pai desabava. Samuel, eu sei que você trabalha com finanças. Você acha que poderia perguntar, por aí, ver se alguém sabe alguma coisa sobre esse grupo de investimento? A ironia era quase perfeita demais. Ela estava me pedindo para ajudar a encontrar o investidor que poderia salvar o pai sem saber que estava falando com ele. Sem saber que a salvação que procurava estava do outro lado da linha, negando ajuda. Vou ver o que posso fazer, eu disse. Depois que desliguei, redigi 2 mensagens de texto e as agendei para serem enviadas na manhã seguinte. A primeira iria para Helena, a segunda iria para Roberto. Ambas chegariam exatamente às 10 da manhã, junto com uma terceira mensagem do Tiago Mendes. Até amanhã à tarde, todo mundo saberia exatamente com quem estavam lidando. E Roberto Carvalho finalmente entenderia que o lixo inútil sentado à mesa dele tinha mais poder do que ele jamais poderia imaginar. O dia da verdade chegou com um céu cinzento típico de São Paulo. Acordei às 6 da manhã, incapaz de dormir mais. Tomei um banho longo e quente, me vesti com cuidado, escolhendo um terno italiano que custava mais do que o carro que eu dirigia. Pela primeira vez em anos, eu queria que vissem quem eu realmente era. A vingança tem seu preço e eu estava disposto a pagar, mas não com dinheiro, com a verdade. Aquela tarde no escritório foi a mais longa da minha vida. Cada minuto arrastava como hora. Revisei os arquivos da Nexora Biotecnologia mais uma vez, não porque precisava, mas porque precisava ter certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Os números não mentiam. Roberto tinha destruído uma empresa promissora por pura arrogância. Tinha demitido cientistas talentosos, incluindo a própria filha, porque seu ego não suportava ser contrariado. Às 9h30 da noite, liguei para Patrícia Alves, ex-colega da Helena na Nexora.
Patrícia e eu tínhamos nos conhecido em várias conferências do setor, e ela sempre foi franca sobre os desafios de trabalhar em biotecnologia. Mais importante, ela tinha sido testemunha ocular da forma como Roberto tratava a equipe dele. Patrícia, aqui é o Samuel Silva, marido da Helena. Espero não estar incomodando. Samuel? Claro que não. Como a Helena está? Ela está bem. Na verdade, estou ligando sobre outra coisa. Estou pesquisando a Nexora Biotecnologia para um possível investimento e queria sua perspectiva sobre as capacidades de pesquisa deles. Patrícia ficou quieta por um momento. O som da respiração dela pelo telefone parecia alto demais no silêncio do meu escritório. Samuel, posso falar abertamente? Por favor. Roberto Carvalho é um desastre ambulante. Cientistas brilhantes, base de pesquisa sólida. Mas o homem não tem a menor condição de dirigir uma empresa de biotecnologia. Ele trata a equipe de pesquisa como operários de fábrica e toma decisões baseadas em ego em vez de dados científicos. Pode me dar um exemplo? O lançamento da neurotrofina. Tínhamos 6 meses de dados de testes mostrando que o composto não era estável o suficiente para testes clínicos. A Helena escreveu uma análise de 20 páginas explicando exatamente por que ia falhar. Roberto ignorou, empurrou o lançamento e perdeu quase 3 milhões de reais quando a Anvisa rejeitou a aplicação. O que aconteceu com a Helena depois disso? Roberto botou a culpa nela pelo fracasso. Disse que ela estava sendo negativa e descomprometida com o sucesso da empresa. Tornou o ambiente de trabalho dela tão tóxico que ela teve que sair. Sinceramente, partiu meu coração. Helena é uma das pesquisadoras mais talentosas com quem já trabalhei. Ela tinha um futuro brilhante na Nexora. Poderia ter sido diretora de pesquisa em alguns anos. Roberto destruiu isso porque não conseguia admitir que estava errado. E os outros cientistas que foram demitidos? 3 pessoas perderam o emprego naquela época. Todos nós que tínhamos nos oposto ao lançamento. Roberto queria fazer um exemplo. Mostrar que questioná-lo tinha consequências. 2 deles saíram do Brasil completamente. Foram trabalhar em startups em Boston. Desperdiçou talentos incríveis, porque o ego dele não deixava aceitar críticas construtivas. Depois que desliguei, fiquei no escritório até quase meia-noite, pensando em tudo que Patrícia tinha me contado. A vista da minha janela mostrava São Paulo iluminada. Milhões de luzes piscando na escuridão. Cada luz representava uma pessoa, uma história, uma vida. E ali estava eu, prestes a mudar drasticamente pelo menos 3 vidas. Roberto não tinha apenas me insultado em jantares de família. Ele tinha destruído a carreira da Helena porque ela teve coragem de dizer a verdade sobre as decisões ruins dele. O investimento de 15 milhões que eu tinha preparado não estava apenas salvando a empresa dele. Estava recompensando anos de arrogância e julgamento pobre. Estava validando a crença dele de que estava sempre certo, mesmo quando estava catastroficamente errado. Mais importante, significaria que Helena nunca teria que escolher entre o pai e o marido. Ela poderia manter ambos os relacionamentos intactos, nunca confrontando o fato de que tinha ficado calada enquanto ele me destruía. Mas agora ela ia ter que escolher, e baseado em tudo que eu tinha aprendido sobre Roberto Carvalho, tinha a sensação de que já sabia qual escolha ela faria. Cheguei em casa depois da 1 da manhã. A casa estava escura e silenciosa demais. Subi para o quarto que tinha sido nosso e olhei para a cama vazia. Lembrei da primeira noite que Helena passou ali, logo depois do casamento. Ela tinha rido ao ver que eu tinha colocado flores em cada cômodo. Pétalas de rosa, violetas, girassóis. Você é meio brega, sabia? Ela tinha dito, mas estava sorrindo. Onde tinha ido aquela Helena? Quando ela tinha começado a me ver através dos olhos do pai, em vez dos próprios? Às 6 da manhã eu já estava acordado novamente. Tomei café preto, forte, e revisei as mensagens agendadas uma última vez. A primeira mensagem para Helena era simples e direta. A segunda para Roberto era ainda mais curta. Ambas continham a mesma informação devastadora, mas o tom era completamente diferente. Para Helena, havia pesar. Para Roberto, havia apenas fatos. Às 9h58 da manhã, sentei na mesa do meu escritório e esperei.
Meu celular estava na minha frente, virado para baixo. Podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, cada segundo ecoando no silêncio. Às 10 em ponto, o telefone vibrou 2 vezes. As mensagens tinham sido enviadas. Não havia mais volta. 3 minutos depois, meu telefone começou a tocar. Era a Helena. Atendi na terceira chamada. Samuel. A voz dela saiu em um sussurro rouco. O que você fez? Eu contei a verdade. Você destruiu meu pai. Você destruiu a empresa dele. Como você pôde? Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Helena, seu pai me chamou de lixo inútil na frente da sua família inteira. Me tratou como menos que nada por 3 anos. E você nunca, nenhuma vez me defendeu. Então isso é vingança? Você é tão pequeno assim? A palavra pequeno ecoou na minha cabeça. Pequeno, como se defender minha dignidade fosse algo insignificante. Como se exigir respeito básico fosse mesquinharia. Não é vingança, Helena. É consequência. Seu pai passou anos tratando as pessoas como lixo. Os cientistas que trabalham para ele, você, eu. Chegou a hora dele aprender que ações têm consequências. Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Samuel, por favor, podemos consertar isso. Vou falar com ele. Vou fazer ele pedir desculpas de verdade. Vou fazer ele mudar. Você teve 3 anos para fazer isso. 3 anos de jantares humilhantes, de comentários cruéis, de ser tratado como inferior. E você ficou calada. Então não, Helena. Não podemos consertar isso, porque o problema não é só seu pai, é você também. Ela desligou na minha cara. 5 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez era Roberto. E ele estava gritando antes mesmo de eu dizer alô. Seu filho da mãe, você acha que isso é engraçado? Você acha que pode destruir minha empresa porque eu machuquei seus sentimentozinhos de merda? Senhor Roberto, eu acho que o senhor não entendeu a situação. Eu não entendi nada. A Helena me contou tudo. Você é o investidor. Você é quem desistiu. Isso está correto. 23 pessoas trabalham para mim, Samuel. 23 famílias dependem desta empresa. Você está disposto a destruir todas elas porque eu disse umas coisas que você não gostou? Na verdade, senhor Roberto, estou disposto a deixar sua empresa ter sucesso ou falir baseada nos próprios méritos, sem meu dinheiro sustentando ela. A gente tinha um acordo. Tínhamos um acordo preliminar que escolhi não assinar. Nenhuma lei foi quebrada. Nenhum contrato foi violado. Meus advogados deixaram isso bem claro na documentação. Roberto ficou quieto por um momento. Quando ele falou novamente, a voz estava diferente. Menor. Tinha um tom de desespero que eu nunca tinha ouvido antes. E por um instante, quase senti pena. O que você quer? Nada, senhor Roberto. Não quero nada do senhor. Tem que ter alguma coisa. Dinheiro. Um pedido de desculpas formal. O quê? Quero que o senhor entenda como é precisar de alguém que o senhor considera inútil. Quero que o senhor saiba como é ser desprezado por alguém que tem seu futuro nas mãos. Quero que o senhor sinta exatamente o que me fez sentir por 3 anos. Desliguei e desliguei o telefone completamente. Precisava de silêncio. Precisava de tempo para processar o que tinha acabado de fazer. Porque apesar de toda a justificativa, apesar de toda a raiva acumulada, uma parte de mim sabia que tinha acabado de cruzar uma linha. Tinha usado meu poder financeiro como arma. Tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezei no mundo dos negócios. Mas então lembrei da cara da Helena naquele jantar de aniversário. A vergonha no rosto dela. Não vergonha pelo comportamento do pai, mas vergonha de mim. E a culpa desapareceu. Os dias seguintes foram uma névoa. Helena não voltou para casa. Roberto ligou mais 17 vezes, mas eu não atendi. Meus advogados lidaram com toda a comunicação formal. A Nexora Biotecnologia estava oficialmente sem seu investidor principal, e a notícia se espalhou pela comunidade de biotecnologia como fogo em capim seco. 2 outros investidores que estavam considerando entrar na empresa se assustaram com a situação e puxaram para trás. A relação dívida-receita da Nexora estava pior do que a maioria das pessoas sabia. E quando um investidor anônimo tão grande quanto eu desistia, isso levantava bandeiras vermelhas enormes, porque ele saiu. O que ele viu nos livros que nós não estamos vendo. A especulação era inevitável e destrutiva. Uma semana depois, recebi os papéis do divórcio. Helena os entregou pessoalmente, aparecendo no escritório sem aviso.
Ela estava diferente. O cabelo estava preso em um coque bagunçado, sem maquiagem, olheiras profundas. Parecia não ter dormido direito em dias. Eu assinei, ela disse, colocando o envelope na minha mesa. Não quero nada. Pode ficar com a casa, com os móveis, com tudo. Helena, não, Samuel. Você deixou bem claro como se sente. E eu percebi que você está certo. Eu escolhi meu pai em vez de você todas aquelas vezes. Eu fiquei calada quando deveria ter falado. E agora ele está pagando por isso. Nós dois estamos pagando. Olhei para ela, realmente olhei, e vi algo que não esperava. Não era raiva ou ressentimento, era aceitação, uma tristeza profunda e resignada. Eu confrontei meu pai, ela continuou, a voz quebrando levemente. Contei para ele exatamente o que eu achava do comportamento dele, sobre como ele me tratou quando eu estava na Nexora, sobre como ele tratou você. Disse que ele destruiu minha carreira e agora destruiu meu casamento. O que ele disse? Que eu estava sendo dramática, que estava deixando você me manipular, que você era um oportunista, que tinha esperado o momento certo para dar o bote. Ela riu sem humor. Engraçado, né? Mesmo agora, mesmo sabendo que você tem 200 milhões em ativos, ele ainda acha que eu é que fui enganada. Sinto muito. Não sinta. Você estava certo sobre ele, e estava certo sobre mim também. Eu não tive coragem de te defender. Não tive coragem de enfrentá-lo. E agora está todo mundo pagando o preço da minha covardia. Helena saiu do escritório e eu não corri atrás dela. Não porque não me importava, mas porque sabia que não havia nada que eu pudesse dizer que mudaria qualquer coisa. Alguns danos são permanentes. Alguns relacionamentos não sobrevivem à verdade. Nas semanas seguintes, assisti de longe enquanto o império de Roberto Carvalho desmoronava. A Nexora Biotecnologia fez uma série de demissões. 8 funcionários no começo, depois mais 5. O laboratório secundário em Campinas foi fechado. Os jornais de negócios começaram a cobrir a história, focando na misteriosa retirada do investidor principal. Um artigo particularmente detalhado no Valor Econômico citou vários ex-funcionários que pintaram um quadro de uma empresa lutando com problemas de liderança e decisões estratégicas ruins. Roberto se recusou a comentar, mas o dano estava feito. A reputação dele no setor estava destruída. Ninguém queria investir em uma empresa dirigida por alguém conhecido por ignorar conselhos científicos e maltratar funcionários talentosos. 3 meses depois do confronto final, Roberto colocou a mansão em Moema à venda. A propriedade de 5 milhões de reais que ele tanto se orgulhava, com piscina aquecida e quadra de tênis, agora tinha uma placa de vende-se na frente. Ele estava liquidando tudo o que podia para manter a Nexora viva por mais alguns meses. A casa de férias em Campos do Jordão foi vendida por um preço abaixo do mercado. A Mercedes que ele dirigia foi substituída por um Corolla usado. Até a associação do clube de golfe foi cancelada. Roberto Carvalho estava experimentando a queda que eu tinha, orquestrado, caindo do pedestal que ele mesmo tinha construído com dinheiro herdado e arrogância inflada. Um dia, alguns meses depois, dirigi pela casa dele por acaso. Não planejei, mas o destino tem senso de humor peculiar. Vi ele no jardim da frente, agachado arrancando o mato do canteiro de flores. Usava uma camiseta velha com manchas e bermuda desbotada. Não havia mais jardineiro. Não havia mais empregada. Não havia mais motorista. Era só ele suado e cansado, lutando contra plantas daninhas em um jardim que costumava ser impecável. Ele levantou o olhar quando meu carro passou e nossos olhos se encontraram por um segundo. Não havia raiva naquele olhar. Nem orgulho, só cansaço. Um profundo, penetrante cansaço de um homem que finalmente entendeu que suas ações tinham consequências. E então ele voltou a arrancar o mato, como se eu não existisse, como se nada daquilo importasse mais. E talvez não importasse, porque vingança, descobri, não traz a satisfação que imaginamos. Traz apenas uma sensação vazia de justiça cumprida e a pergunta inevitável: valeu a pena? 6 meses se passaram como uma tempestade lenta. Cada semana trazia uma nova notícia sobre a Nexora Biotecnologia. Primeiro foram os cortes de pessoal, depois o fechamento de departamentos inteiros. A equipe de desenvolvimento, que tinha criado algumas das pesquisas mais promissoras em terapia genética no Brasil, foi desmantelada. Os cientistas espalhados para outras empresas ou outros países.
Recebi uma ligação de Patrícia Alves em abril. Ela estava em Boston agora, trabalhando para uma startup de biotecnologia que tinha acabado de levantar $50 milhões em financiamento. Samuel, preciso te contar uma coisa, ela disse. A voz dela tinha uma hesitação que me deixou alerta. A Nexora vai declarar falência. É oficial. Os advogados vão anunciar na semana que vem. Fiquei quieto, processando a informação. Uma parte de mim sabia que isso estava chegando. Os números não mentiam. Mas ouvir em voz alta tornava tudo real de uma forma que os relatórios financeiros não conseguiam. Como o Roberto está? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo ao me importar. Patrícia suspirou. Dizem que ele está aceitando um cargo de consultor na BioBrasil. Escritório pequeno perto do aeroporto de Congonhas. Salário de 80 mil por ano. Para um homem que costumava faturar $500 mil é uma queda brutal. E a Helena? Ela está aqui em Boston também. Conseguiu uma posição no Instituto de Pesquisa Biomédica de Cambridge. Está publicando de novo, Samuel. 3 artigos nos últimos 4 meses. Ela encontrou a voz dela na ciência, mesmo que não tenha encontrado no casamento de vocês. Depois que desliguei, fiquei olhando pela janela do meu escritório por horas. São Paulo se estendia lá embaixo, caótica e vibrante, indiferente aos pequenos dramas humanos acontecendo em cada prédio, em cada apartamento. Quantas outras histórias como a minha estavam se desenrolando naquele exato momento? Quantas outras pessoas estavam escolhendo entre orgulho e perdão, entre vingança e compaixão? A notícia da falência da Nexora saiu na terça-feira seguinte. O Valor Econômico dedicou meia página à história, rastreando a ascensão e queda de Roberto Carvalho. O artigo mencionava o investidor misterioso que tinha se retirado, mas meu nome permaneceu protegido por camadas de estrutura corporativa. Apenas um punhado de pessoas sabia a verdade completa. E eu preferia assim. O que o artigo não mencionava eram as 23 famílias afetadas, os técnicos de laboratório que perderam seus empregos, os cientistas que tiveram que abandonar anos de pesquisa, a recepcionista que trabalhava lá há 12 anos e agora tinha que recomeçar do zero aos 54 anos de idade. Eles eram danos colaterais na minha guerra pessoal contra Roberto Carvalho. Essa percepção me assombrava à noite. Deitado na cama king size de uma casa vazia demais, eu me perguntava se tinha feito a escolha certa. Se defender minha dignidade valia as carreiras destruídas. Se meu ego ferido justificava tanta destruição colateral. A resposta nunca vinha. Apenas o silêncio da madrugada e o som distante do trânsito de São Paulo. Em junho tomei uma decisão. Vendi a casa em Moema. Não conseguia mais ficar ali, cercado por memórias de um casamento que tinha falhado, de uma vida que não existia mais. Cada cômodo tinha uma lembrança. A cozinha onde Helena fazia panquecas aos domingos. A sala onde assistíamos filmes enrolados no sofá. O quarto onde tínhamos planejado um futuro que nunca chegou. Mudei para Curitiba, onde abri um novo escritório para a Âmbar Investimentos. A cidade era diferente de São Paulo. Mais calma, mais organizada, menos caótica. Exatamente o que eu precisava. O sul do Brasil tinha uma comunidade empresarial crescente, startups de tecnologia promissoras e distância suficiente das memórias que me assombravam. O primeiro mês em Curitiba foi estranho. Eu não conhecia ninguém. Não tinha história ali. Era uma página em branco. E isso era simultaneamente libertador e solitário. Aluguei um apartamento no Batel pequeno e moderno, com vista para o Parque Barigui. Passei as manhãs correndo ao redor do lago, observando as famílias fazendo piquenique, os casais caminhando de mãos dadas, crianças alimentando os patos. Lentamente, comecei a reconstruir. Novos investimentos, novos projetos, novas conexões. Conheci um grupo de empreendedores jovens desenvolvendo uma plataforma de telemedicina que tinha potencial real. Investi 2 milhões e me tornei conselheiro. Dessa vez, não fiquei anônimo. Coloquei meu nome, meu rosto, minha reputação atrás do projeto. Foi libertador não se esconder mais. Descobri que tinha passado tanto tempo protegendo meu anonimato que tinha esquecido como era simplesmente ser eu mesmo. Publicamente, sem camadas de proteção corporativa. Um dia em setembro, enquanto tomava café em uma padaria do Batel, vi um homem que parecia familiar entrar. Levei alguns segundos para reconhecer. Era Carlos, o cunhado de Roberto.
o cirurgião cardíaco que tinha estado naquele jantar de aniversário desastroso. Ele me viu ao mesmo tempo, e por um momento, nossos olhares se travaram. Vi o reconhecimento no rosto dele, depois constrangimento. Ele hesitou, claramente considerando se deveria fingir que não me viu. Mas então ele caminhou até minha mesa. Samuel, ele disse, a voz cautelosa. Posso sentar? Acenei para a cadeira vazia. Carlos pediu um café e ficamos em silêncio desconfortável por alguns segundos. Vim para Curitiba para um congresso médico, ele finalmente disse. Não esperava te encontrar aqui. Mudei há alguns meses, ouvi dizer. Ele mexeu o açúcar no café obsessivamente. Também ouvi sobre a Nexora, sobre você ser o investidor. Levantei uma sobrancelha. Roberto contou? Não diretamente. Mas as pessoas falam. O mundo dos negócios em São Paulo é menor do que parece. Ele tomou um gole do café. Olha, eu queria te pedir desculpas por aquele jantar. Deveria ter dito alguma coisa quando Roberto te atacou daquele jeito. Por que não disse? Carlos riu sem humor. Medo, provavelmente. Roberto é o tipo de pessoa que você não contraria se quer manter a paz na família. Mas depois que tudo aconteceu, quando a verdade saiu, percebi que paz às custas da dignidade de outra pessoa não é paz de verdade. É só covardia com outro nome. Como ele está? Perguntei, apesar de não ter certeza se realmente queria saber. Destruído, Carlos disse simplesmente. Não financeiramente só, embora isso também. Mas emocionalmente. Ele perdeu a empresa, a casa, o status. Perdeu a Helena também. E acho que foi isso que mais doeu. Ela não fala mais com ele. Mudou para os Estados Unidos e bloqueou o número dele. E a esposa dele? Márcia está com ele ainda, mas está difícil. Ela vem de uma família com dinheiro próprio. Então, financeiramente, estão sobrevivendo. Mas o casamento está tenso. Ela culpa ele por perder tudo. Diz que se ele não fosse tão arrogante, tão cego, nada disso teria acontecido. Fiquei quieto, absorvendo as informações. Uma parte de mim sentia satisfação sombria. Roberto estava experimentando exatamente o que merecia. Mas outra parte, menor e mais quieta, sentia algo próximo à pena. Você acha que fui longe demais? Perguntei. Carlos pensou por um longo momento. Honestamente, acho que Roberto precisava aprender essa lição. Mas as 23 pessoas que perderam seus empregos na Nexora provavelmente não mereciam estar no meio disso. Nem a Helena, que perdeu tanto o pai quanto o marido. Ele estava certo, claro. A vingança nunca é cirúrgica. Sempre há danos colaterais. Sempre há inocentes pegos no fogo cruzado. Você mantém contato com a Helena? Perguntei, um pouco. Ela está bem, Samuel. Realmente bem, na verdade. Está focada no trabalho dela, publicando pesquisas inovadoras. Conheceu alguém também, um professor do MIT. Parece feliz. A notícia deveria me deixar triste, mas estranhamente me trouxe alívio. Helena estava seguindo em frente. Estava construindo a vida que deveria ter tido desde o início. Livre tanto do pai controlador, quanto do marido que tinha usado o poder financeiro como arma. Fico feliz por ela. Eu disse e percebi que era verdade. Carlos terminou o café e se levantou. Cuida-se, Samuel. E para o que vale, acho que você merecia respeito. A forma como conseguiu foi questionável, mas o fato de que merecia nunca foi. Depois que ele saiu, fiquei sentado na padaria por mais 1 hora, observando as pessoas passarem na rua. Curitiba estava ensolarada. O tipo de dia perfeito de primavera que faz você esquecer que o inverno existiu. E percebi algo importante. A vingança tinha me dado justiça, mas não tinha me dado paz. Roberto estava pagando por seus erros, mas eu também estava pagando. Com culpa, com noites sem dormir, com a consciência de que tinha usado meu poder de uma forma que nunca tinha pretendido usar. Peguei o telefone e liguei para o Tiago, meu advogado. Tiago, preciso que você pesquise algo para mim. Os funcionários que foram demitidos da Nexora. Quero uma lista completa com informações de contato. Para quê? Vou criar um fundo de compensação. R$500 mil dividido entre eles baseado no tempo de serviço e necessidade financeira. Anônimo. Samuel. Isso não vai desfazer o que aconteceu. Eu sei. Mas vai ajudar as pessoas que não mereciam ser machucadas no processo. 2 semanas depois, o fundo estava estabelecido. Cada ex-funcionário da Nexora recebeu um cheque com uma carta
explicando que era uma compensação de um investidor anônimo que reconhecia o impacto das mudanças na empresa. Não era muito, mas era algo. Um pequeno passo em direção a consertar os danos colaterais da minha guerra pessoal. A resposta foi imediata e emocional. Recebi cartas através dos advogados, mensagens de agradecimento, histórias de como o dinheiro tinha ajudado. Uma técnica de laboratório usou para pagar a escola do filho. Um cientista júnior usou para se mudar para um novo emprego em Florianópolis. Cada história me lembrava que ações têm ondas, tocando vidas que nunca imaginamos afetar. Em dezembro, um ano depois do confronto final com Roberto, recebi uma carta inesperada. Era de Helena, enviada do endereço dela em Boston. Minha mão tremeu levemente quando abri o envelope. A carta era curta, escrita à mão na caligrafia delicada que eu conhecia tão bem. Samuel, ouvi sobre o fundo que você criou para os funcionários da Nexora. Foi gentil da sua parte. Mais do que gentil, foi correto. Passei este ano inteiro pensando sobre tudo o que aconteceu. Sobre as escolhas que fiz, sobre as palavras que não disse, sobre o casamento que perdemos. E finalmente entendi algo importante. Você estava certo. Eu escolhi meu pai em vez de você tantas vezes que eventualmente não havia mais casamento para salvar. E quando você retirou o investimento, não foi crueldade. Foi você finalmente se defendendo da única forma que sabia. Meu pai me ligou semana passada. Pela primeira vez em meses, atendi. Ele chorou, Samuel. Pediu desculpas por tudo. Pelo jeito que te tratou. Pela forma como destruiu minha carreira na Nexora. Por deixar o ego dele arruinar relacionamentos importantes. Disse que perdeu tudo o que importava tentando provar que era melhor que todo mundo. Eu ainda não estou pronta para perdoá-lo completamente. Mas estou tentando. Assim como estou tentando me perdoar por não ter sido a esposa que você merecia. Espero que você encontre paz, onde quer que esteja. Espero que você encontre alguém que te defenda, da forma que eu nunca defendi. E espero que, eventualmente, você possa se perdoar também. Com carinho, Helena. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei em uma gaveta. Não respondi. Não havia necessidade. Helena tinha dito tudo o que precisava ser dito, e eu tinha recebido a única coisa que realmente importava. Não um pedido de desculpas, mas um reconhecimento, um entendimento de que o que aconteceu foi resultado de escolhas que todos nós fizemos. Roberto Carvalho aprendeu o que significava ser descartado, ignorado e considerado inútil por pessoas que tinham seu futuro nas mãos. Descobriu que respeito não era algo que você podia exigir ou herdar. Era algo que você ganhava através da forma como tratava os outros, especialmente quando achava que eles não podiam revidar. E eu aprendi algo também. Aprendi que vingança, por mais justificada que pareça, sempre carrega um peso. Aprendi que poder deve ser usado com cuidado, porque as ondas das nossas ações alcançam muito mais longe do que imaginamos. Aprendi que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar alguém enfrentar as consequências naturais do próprio caráter. Mas também aprendi que justiça sem compaixão é apenas crueldade com outro nome, e que o verdadeiro poder não está em destruir aqueles que nos machucam, mas em escolher quando usar nossa força e quando escolher a misericórdia. Hoje, 3 anos depois, dirijo uma empresa de investimentos bem-sucedida em Curitiba. Meu nome está nos negócios que faço. Não me escondo mais. E quando considero novos investimentos, sempre me pergunto não apenas se será lucrativo, mas se será correto. Às vezes ainda penso em Roberto, trabalhando em seu escritório perto do aeroporto, um homem que teve tudo e perdeu por não conseguir enxergar valor nas pessoas ao seu redor. E às vezes penso em Helena, brilhando em Boston, finalmente livre para ser a cientista extraordinária que sempre foi. Quanto a mim, aprendi que a pessoa mais inútil na sala muitas vezes acaba sendo aquela com todo o poder. Mas também aprendi que ter poder não significa que você deve usá-lo. Às vezes, a verdadeira força está em saber quando guardar a espada, mesmo quando você tem todo o direito de desembainhá-la. A vida continua, os negócios crescem, as feridas cicatrizam, deixando cicatrizes que nos lembram de quem fomos e de quem escolhemos nos tornar. E no final, descobri que vingança nunca traz a paz que prometeu, mas responsabilidade
fazer o que é certo mesmo quando é difícil, e escolher compaixão mesmo quando a raiva seria justificada. Essas coisas trazem algo muito mais valioso. Trazem a capacidade de olhar no espelho e reconhecer a pessoa olhando de volta. E isso, percebi, sempre valeu mais do que qualquer vingança.